Quando esse fracassado sem futuro se vê invocado para outro mundo, ele precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro rápido ou morrerá de fome. Esse é um tipo de Isekai que nunca vimos antes. Bem, talvez essa parte seja mentira. A história começa com Takeru Kamashiro, um assalariado comum, de aparência desagradável e vida mais entediante impossível. A rotina dele era simples: acordar, ir trabalhar, voltar para casa, assistir ao noticiário chato na TV, dormir e repetir. No entanto, em uma noite em particular, enquanto Takeru assistia televisão, ele foi subitamente surpreendido por uma oportunidade de fazer algo realmente interessante, oferecida por ninguém menos que o deus responsável pelo sistema solar. Esse deus lhe mostra um planeta chamado Emidaias, que aparentemente sofre com o problema de civilizações que sempre acabam perecendo. Como o deus é encarregado do planeta Musas, é seu dever ajudar aquele mundo a prosperar, mas, como uma entidade cósmica, ele não pode agir diretamente. Por isso, deseja que Takeru se torne o novo Messias de Midaias, guiando-o até a grandiosidade. Ao ouvir o plano, Takeru entra em desespero, já que não passa de um assalariado comum sem nenhum talento especial. Ele chega até a mencionar que precisa voltar ao trabalho, ou seria demitido pelo chefe, mas o deus logo revela que no momento em que trouxe Takeru a essa dimensão, ele já havia morrido no mundo real. Se recusasse essa chance, sua alma simplesmente desapareceria para sempre. Essa revelação deixa Takeru em choque, mas depois de se acalmar percebe que não tem outra escolha além de aceitar. Uma vez que concorda, o deus concede a ele alguns poderes especiais antes de enviar ele para Medias. Primeiro, adiciona magia aos atributos de Takeru, maximizando sua mana, e pergunta se há algo mais que ele gostaria de ter. Takeru, como um homem de pensamentos questionáveis, cogita pedir um harém. O deus lê suas intenções e garante ao degenerado que, em sua jornada, encontrará muitas beldades e terá a oportunidade de conquistar elas. Além disso, concede-lhe uma habilidade de busca especial. E, depois de adicionar outras capacidades convenientes, como conhecimento universal de idiomas, resistências variadas e até uma bolsa mágica para carregar seus pertences, o deus simplesmente o despacha de forma abrupta, sem sequer uma despedida adequada. Quando Takeru abre os olhos, percebe que está sentado ao lado de uma árvore em uma floresta exuberante. Ele se levanta e a primeira coisa que lhe ocorre é procurar algum lugar onde haja pessoas. Depois de vagar pela floresta por um tempo, avista uma aldeia ao longe. Desde que chegou, não comeu nada, então a fome começa a apertar. No entanto, ele não tem certeza se alguém estaria disposto a lhe dar comida de graça. Nesse momento, lembra-se da habilidade de busca que o deus lhe concedeu, que poderia ajudar ele a coletar materiais para vender e assim ganhar dinheiro. Animado, grita em voz alta: ativar magia de busca. Para sua vergonha, nada acontece, o que o faz se perguntar se lançou o feitiço errado. Relutante, escreve as palavras em japonês no chão e dessa vez funciona. Diversos sinais holográficos aparecem próximos de objetos trevos, diamantes, corações indicando a localização dos materiais. Takeru utiliza a função de análise em um dos itens e recebe informações detalhadas. Por exemplo, o sistema mostra que a erva do luar é uma flor amarela que floresce sob a lua crescente, classificada como Rank B em raridade. Por ser rara, Takeru a coleta e a guarda na bolsa mágica. Depois, sai recolhendo outros materiais, mas a maioria se revela de baixo valor. Ele então percebe que o símbolo de trevo corresponde a flores e ervas, o coração a itens de vida e o diamante a minerais e rochas. Agora que está preparado, dirige-se à aldeia para vender seus itens e encontra Marlo, o guarda da entrada, a quem se apresenta como um viajante errante. Por ser alto, o guarda pergunta se ele é um cavaleiro ou espadachim, mas Takeru explica que é apenas um comerciante coletor de materiais. Marlo, curioso e interessado, o leva até a loja geral. Enquanto caminham, Takeru cumprimenta os aldeões, corando de vergonha diante dos olhares curiosos. Ao entrar na loja, mostra seus itens ao comerciante, que fica impressionado. Julgando que Takeru é especialista em coleta, o lojista pede que ele traga minério de Maitiu de uma montanha próxima. Além disso, compra tudo o que ele havia trazido por 300 mil reives, o equivalente a 20 mil dólares. Takeru mal consegue acreditar que ficou rico tão rápido, mas sua ganância fala mais alto. Com fome de mais conquistas, aceita o trabalho, mesmo sabendo dos riscos que enfrentará em sua jornada até a montanha. Mas antes de seguir para as montanhas, Takeru decide descansar por uma noite e se hospeda em uma estalagem local. No quarto da pousada, uma criada aparece, oferecendo o serviço de quarto, mas lhe dá a má notícia de que não havia banhos disponíveis ali, já que apenas a nobreza podia se dar a esse luxo. Takeru, porém, encontra uma solução alternativa para se limpar usando magia de purificação, que instantaneamente deixa seu corpo limpo. Ainda assim, ele se sente insatisfeito, afinal, nada no mundo pode superar um bom e demorado banho. Quando recebe sua primeira missão naquela cidade estranha, resolve cumprir ela.
Durante o caminho, ativa sua habilidade de busca para localizar itens preciosos e, claro, não perde a chance de coletar tudo o que encontra. Sua jornada o leva até a chamada Floresta das Árvores Brancas, mais conhecida como a Floresta dos Dragões Antigos. Pouco a pouco, ele começa a se acostumar com essa nova vida e, mais uma vez, usando sua habilidade, percebe o símbolo de diamante. Era a primeira vez que via tal sinal, e isso só podia significar que havia algo valioso. Sem pensar duas vezes, se lança pelas folhas para investigar e acaba encontrando um corpo em decomposição. Assustado pela cena desagradável, ele imagina que aquele guerreiro deve ter morrido em combate. Ainda assim, decide se aproximar novamente e acaba encontrando um amuleto de família ao lado do corpo, um item sem classificação. Mesmo assim, pega o objeto e descobre que dentro dele havia uma carta. A mensagem era da irmã do guerreiro, agradecendo tudo o que ele havia feito pelo pai doente e implorando para que voltasse para casa, custasse o que custasse. Infelizmente, aquele homem nunca mais voltaria. O mínimo que Takeru podia fazer naquela situação era dar-lhe um enterro digno. Assim, ele cava uma cova, enterra o guerreiro e faz uma breve oração em sua memória. Antes do pôr do sol, encontra um local seguro para dormir. Usa magia de barreira para se proteger durante a noite e, com as pedras coletadas, acende uma fogueira. Mistura algumas folhas em uma panela improvisada e prepara a sua primeira refeição naquele mundo, um prato que apelida de Sopa de Takeru. Para sua surpresa, o sabor é ótimo, o que o deixa feliz. No dia seguinte, continua a jornada, aproximando-se da saída da floresta. No caminho, ele usa novamente sua habilidade de busca para encontrar mais itens especiais, mas se surpreende ao não localizar nenhum minério, como lhe haviam dito, nem monstros, como também fora alertado. Intrigado, pensa se as criaturas poderiam estar fugindo por causa do seu cheiro, mas conclui que, se isso o mantivesse seguro, era até uma vantagem. Animado com a ideia de chegar logo às montanhas, começa a correr em direção ao fim da floresta. Porém, para seu espanto, encontra uma fenda imensa entre as montanhas e, sem estar preparado, não consegue frear a tempo, acabando por cair. Em pânico, invoca todos os tipos de magia que conhece na tentativa de voar e, por sorte, consegue pousar em segurança dentro de uma caverna. Usando sua habilidade de busca, descobre que o local está repleto de minérios e começa a recolher eles. Contudo, percebe que ainda não encontrou o verdadeiro objetivo de sua missão, o minério de Mytil. Ao reforçar sua habilidade, finalmente detecta a presença de Mithril. Antes que consiga se aproximar, a caverna começa a tremer. Ele lança uma magia explosiva naquela direção, espalhando os pedaços de minério para poder capturar eles. Consegue pegar alguns, mas são poucos. E, quando tenta continuar, a caverna volta a estremecer. Takeru, em vez de fugir, decide seguir adiante com sua tocha, explorando o interior da caverna ancestral. Mais à frente, encontra a água mais pura que já vira em sua vida, ainda mais valiosa naquele mundo onde nem banho era acessível. Ao tocar ela e analisar ela com sua habilidade, descobre que se tratava de água mágica subterrânea de classificação SS, o recurso mais precioso que havia encontrado até então. Ele descobre também que aquela água pertencia ao dragão ancestral do submundo, o que o faz se perguntar se a criatura realmente estava ali. Ousado como sempre, decide ficar. E, de fato, havia um dragão ali. Seu poder desperta a criatura, que ruge exigindo saber quem o havia perturbado. Mas Takeru estava tão distraído que nem ouve sua voz de imediato. Irritado, o dragão emerge em toda a sua imponência, a água respinga em Takeru, mas ele permanece firme. Percebendo a fúria do dragão, se curva em sinal de desculpas e pede perdão afinal, tinha se curvado inúmeras vezes em sua vida de assalariado e agora o fazia diante de um dragão. Ele se apresenta como humano e reforça seu pedido de desculpas por ter incomodado ele. O dragão, por sua vez, revela seu nome, Voldius, e pergunta quem era aquele homem. Para ele, a quantidade de mana de Takeru fora suficiente para despertar ele, o que indicava que seu poder estava no mesmo nível do dele, mas Takeru rejeita tal elogio. Ainda assim, Voldius, ou V, como Takeru o apelida, pede um favor. Revela que, devido à estagnação da água, seu ovo ainda não havia chocado. Então V pede que Takeru use sua mana para chocar o ovo. Em troca, revela possuir um pouco de minério de mídio e promete entregar ele a Takeru. A oferta é tentadora, ainda mais considerando o valor absurdo que tal recompensa teria. O problema é que Takeru não fazia ideia de como chocar um ovo. V o instrui a simplesmente canalizar sua mana dentro dele. Calculando que por se tratar de um ovo, poderia também aquecer ele, Takeru faz isso, mas de repente um poder estranho o envolve e o sufoca. Ele escuta a gargalhada alta de V e entra em pânico, imaginando se o dragão havia planejado aquilo apenas para matar ele. Desesperado, cai na água e começa a se afogar, furioso por ter recebido uma segunda chance de vida e ainda assim estar prestes a perecer, sem sequer conhecer de fato aquele novo mundo. Quando fecha os olhos, uma figura surge diante dele. Ele pensa que talvez seja o deus novamente, mas rapidamente percebe que não se parece em nada com a divindade que tinha encontrado antes.
A criatura comenta que, ao ver um dragão, a maioria das pessoas apenas corre ou desmaia, mas Takeru é ousado demais. Diz ainda que a simples presença dele naquele mundo já é suficiente para alterar o destino natural das coisas. Contudo, afirma que, já que Takeru deseja um parceiro fofo, ele terá exatamente isso. Takeru acredita estar morrendo e perde a consciência, mas acaba despertando algum tempo depois. Aliviado, olha em volta e encontra V. Ao mesmo tempo, escuta o som de um choro infantil e não entende por que V fala de forma estranha. De repente, um pequeno dragão salta em sua direção e começa a lamber seu corpo. Assustado e incomodado com a sujeira da criatura, Takeru o empurra para longe. V então diz para ele escolher um nome para o filhote. Depois de pensar um pouco, decide chamar ele de Black. Em seguida, V pede para que ele leve o pequeno dragão consigo, o que deixa Takeru confuso. Afinal, por que um dragão confiaria seu próprio filho a um estranho? Mas V insiste, afirmando que Takeru é forte o bastante para cuidar de Black. Comprometido, entrega a ele o minério de Miidio e retorna para as águas da caverna. Sem ter outra escolha a não ser permanecer com o pequeno dragão, Takeru o limpa cuidadosamente e pergunta se ele está pronto para começar a jornada de coleta ao seu lado. Assim, em uma terra estranha, Takeru passa a ter um novo companheiro, um dragão negro, seu primeiro verdadeiro parceiro naquele mundo. Ao sair daquela enorme caverna, a primeira coisa que Bi faz é voar um pouco. O protagonista considera que atravessar a floresta à noite pode ser muito perigoso e, além disso, está morrendo de fome. Ele conclui que o melhor a fazer é acampar ali mesmo e preparar algo para comer. Logo depois, vemos que Takeru tem acesso à água mágica subterrânea do covil do dragão ancestral. Se você está se perguntando como isso é possível, parece que Vol usou magia para conectar a caixa de objetos do protagonista diretamente com a nascente. O motivo? Essa água é extremamente vital para criar um dragão recém-nascido. V parece encantado e até oferece um pouco dessa água para o protagonista. Ele aceita e admite que é muito suave e refrescante. Em seguida, Takeru ativa uma barreira com pedras mágicas, já que, segundo lera em uma enciclopédia, essas pedras são valiosas. Ele tenta ativar um efeito para aquecer o ambiente e acaba descobrindo que consegue criar pedras mágicas com extrema facilidade. Com o fogo pronto, chega o momento de cozinhar, e dá para perceber que Takeru vem melhorando bastante suas técnicas culinárias. A surpresa é que Bi também parece com fome de comida humana. O protagonista oferece um pouco, mas o pequeno dragão acaba se queimando. Depois de aprender a comer comidas quentes, ele fica totalmente satisfeito, e Takeru se alegra por poderem comer juntos. Ele imagina como seria entediante se o dragãozinho só pudesse se alimentar de água. Então, pergunta a V se não sente falta do pai, mas o pequeno apenas o abraça, mostrando que o importante para ele é estar com o protagonista. Takeru fica comovido e percebe que V possui a bênção do dragão ancestral, um dom de classe B. Impressionado, ele ainda acredita que V precisa de orientação e disciplina para crescer, e o alerta para não fazer nenhuma besteira, mesmo sendo mais forte. Caso algo acontecesse, Voldius certamente o devoraria vivo, mas claro, V já está dormindo profundamente. Pensando bem, Takeru percebe que desejou um companheiro fofo, e isso se realizou, só que ser um dragão é algo que ele definitivamente não esperava. Ele chega a se perguntar se isso não foi uma pegadinha daquele deus. No dia seguinte, Takeru sobe até o mesmo bosque de onde havia caído por descuido. Agora, o lugar não parece mais assustador, e ele não entende o motivo. Antes, o bosque era tomado por névoa e sombras, mas agora está iluminado e bonito. Enquanto pede a V que não se afaste muito, Takeru decide aproveitar o momento para trabalhar e coletar alguns itens de classe C. Ao ativar sua habilidade de busca, percebe que há coisas muito boas por perto. Porém, V retorna assustado, e o protagonista usa sua habilidade para detectar monstros agressivos. Parece que há vários. Ele lembra que antes achava que seu Eidol espantava os monstros e se pergunta se esse efeito já desapareceu. Mesmo assim, ele não tem medo se há monstros, a lute, então está disposto a enfrentar eles. Mas ele fala cedo demais, pois aparece uma criatura de mau humor, um Rokualcon, uma ave gigante extremamente violenta e carnívora. Comparado a Vol, Takeru acha até pequeno e pensa que, por ter asas, deve dar uma boa refeição. Ele usa um feitiço de gelo para atravessar ele e pretende coletar o corpo depois. Em seguida, aparecem outros inimigos coiotes com cauda de serpente.
É a primeira vez que vê algo assim, mas, em vez de se assustar, Takeru só vê mais carne para farmar. Esse garoto vê oportunidade em qualquer problema. Ele decide usar Quick para se mover mais rápido, Reduction para deixar o corpo mais leve e Heart para dar um toque de carinho nos inimigos ao seu jeito. Parece estar se divertindo e até comenta que ter pernas longas está sendo ótimo para lutar. Com todos derrotados, chega sua parte favorita: coletar carne sem parar. Takeru acha que a coleta foi um sucesso, mas os monstros continuam surgindo. Como não pretende lutar para sempre, Bee tenta levantar ele e sair voando, mas ainda não tem força suficiente a menos que Takeru use Reduction. Com isso, eles finalmente alçam voo pelos céus. Takeru alerta que estão subindo demais e o dragãozinho, assustado, acaba soltando o protagonista. O resultado é uma queda absurda. Ele não acredita que sobreviveu e, ao abrir os olhos, vê o pequeno dragão o observando com cara de preocupação. Takeru reconhece a área é o mesmo lugar onde havia acampado. Pergunta a V a que velocidade ele estava voando, mas, obviamente, o dragãozinho não sabe responder. Mesmo assim, o protagonista lembra que ainda é humano e pede para que da próxima vez ele vá com mais calma. V parece não entender, mas Takeru diz que confia nele, o que faz os olhos do pequeno dragão brilharem. Ele pode não compreender todas as palavras, mas entende o carinho e responde com um abraço apertado de dragão. Mais tarde, o protagonista comenta que, segundo sua habilidade de busca, a aldeia de Torme fica a cerca de 1 hora de caminhada daquele local. Ele menciona que a região é formada por uma ramificação de Yggdrasil, uma árvore lendária e muito conhecida. V sopra um pouco de seu hálito carregado de mana sobre um galho, e o ramo se transforma completamente diante deles. Mesmo tentando aplicar lógica ao que vê, Takeru não entende o que acabou de acontecer. O que ele sabe é que não quer parecer um coletor com um cajado, pois acha que o faz parecer um mago exibido. De repente, um rugido aterrorizante ecoa nas profundezas da floresta, deixando ambos em alerta. Por algum motivo, V sai voando, como se quisesse guiar Takeru até algum lugar específico. Ao chegar a um grande tronco de árvore, o protagonista descobre uma elfa loira em estado deplorável. Ele pergunta se ela foi atacada por monstros, mas ela explica que não, apenas está há 3 dias sem comer nada. Takeru fica surpreso. Aquele rugido assustador que ouviu de longe era apenas o estômago dela. A elfa pede um pouco de água e ele prontamente oferece a que tem. Ela agradece, aliviada, mas seu estômago continua rugindo como um leão faminto. Takeru se lembra de que a estalagem onde ficou havia lhe dado um pouco de comida para a viagem, então ele oferece à elfa, que devora tudo em segundos. A refeição não apenas salva sua vida, mas a deixa revigorada como se tivesse recuperado forças sobre-humanas. A elfa diz que nunca provou nada tão delicioso, mas Takeru comenta que depois de tantos dias sem comer, qualquer coisa parece maravilhosa. Ele até reflete que, em situações parecidas, até um copo d'água e algumas bolachas velhas podem parecer um banquete. Voltando ao assunto, o protagonista quer entender como ela ficou sem comida, estando tão perto da aldeia. A elfa explica que saiu sem pressa e acabou esquecendo de levar mantimentos. Takeru considera essa desculpa inaceitável e a repreende, dizendo que foi uma irresponsabilidade que poderia ter matado ela. A elfa começa a se irritar e ele comenta que ela está cheirando mal, o que o decepciona, já que sempre imaginou que elfos cheirassem a flores ou a menta. Ele chega a dizer literalmente que ela cheira a fezes, o que a deixa furiosa. É claro que, depois de dias ao relento, ela estaria com mau cheiro, mas ouvir isso tão diretamente é cruel. Ofendida, ela agradece pela ajuda, mas diz que jamais o perdoará por ter insultado ela dessa forma, e decide partir. Takeru recolhe mais alguns materiais enquanto volta para casa. Do lado de fora da floresta, Bee nota algo estranho e Takeru percebe uma carruagem vindo pela estrada. À medida que ela se aproxima, ele repara que está sendo puxada por um cavalo unicórnio especial de rank E. O cocheiro, chamado Porun, pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta. Takeru responde que está indo para a vila de Torme, o que deixa Porun surpreso, já que o rapaz pretende ir a pé. Sua esposa e filhos observam o estranho com curiosidade e, ao notar o cajado nas mãos de Takeru, Porun pergunta se ele é um mago. O jovem explica rapidamente que é apenas um coletor,
o que impressiona Porun, pois considera essa uma profissão rara. Ele então menciona que também está indo para Torme. Porun oferece uma carona a Takeru, mas ele recusa dizendo que é muito grande para caber na carruagem. As crianças riem de sua aparência incomum, mas o filho mais velho, Palon, insiste para que ele vá junto. Sem jeito, Takeru acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto viaja, ele se pergunta por que todas as crianças desse mundo parecem gostar tanto dele. Porun brinca com o tamanho do novo companheiro, e Takeru se desculpa mais uma vez por ocupar tanto espaço. O cocheiro ri e diz que não há problema em ajudar um morador de Torme em apuros. Ele e sua família demonstram ser pessoas gentis, o que surpreende Takeru, principalmente por ver crianças tão jovens viajando em uma jornada perigosa. A filha de Porun, chamada Yunan, lhe oferece um pequeno presente. Ao aceitar o gesto, Takeru pergunta por que a família confia tão facilmente em um estranho. O filho mais novo, Caim, explica que, se ele fosse uma má pessoa, o item mágico que possuem teria dado um alerta. Takeru percebe o pequeno sino com uma pedra mágica e pensa que também poderia fabricar algo assim. Lembrando-se de se apresentar, ele diz seu nome, e a esposa de Porun, Elisa, também se apresenta com um sorriso amigável. De repente, algo começa a se mover dentro da bolsa de Takeru Ebi, sua criatura companheira. As crianças escutam o som e ficam curiosas, mas Takeru tenta disfarçar, já que se trata de um monstro raro. Elisa, porém, comenta que é comum aventureiros viajarem com mascotes monstruosos, então ele decide deixar eles ver. Quando Bi sai, as crianças ficam encantadas. Porun e Elisa se surpreendem ao ver que ele possui um pequeno dragão, sem saber que Bi, na verdade, é um antigo dragão disfarçado. Para manter o segredo, Takeru diz que é apenas um dragão negro. A família se pergunta se ele seria um cavaleiro de dragões, mas Takeru explica que apenas chocou um ovo que encontrou por acaso. Enquanto Bi brinca com Takeru como se fosse massa de modelar, Porun fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru pergunta a Elisa o quão raros são os dragões, e ela responde que mesmo cavaleiros de dragão são difíceis de encontrar, quanto mais dragões verdadeiros. Pensando em jogos que já jogou, Takeru se pergunta se também existem cavaleiros de dragão neste mundo. Mais tarde, ao anoitecer, o grupo faz uma pausa para descansar. Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira de proteção. Porun se sente aliviado por saber que não serão atacados por monstros durante a noite, e Takeru acrescenta que Bi ficará de vigia. Enquanto o pequeno dragão voa em volta, a família sente-se segura com aquele poder ao seu lado. Quando Elisa começa a preparar o jantar, Takeru se oferece para cozinhar naquela noite. Ele retira um conjunto de panelas de sua bolsa, deixando as crianças maravilhadas, achando que ele realmente é um mago. Sorrindo, ele explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo e logo começa a cozinhar. Assim que a comida fica pronta, o aroma delicioso deixa todos animados. Takeru os convida a comer, e as crianças são as primeiras a experimentar, ficando encantadas com o sabor. Elisa elogia a comida com entusiasmo, mas Porun fica em silêncio, tremendo ligeiramente. De repente, o cocheiro levanta o rosto com lágrimas e catarro, chorando de emoção por finalmente comer uma refeição de verdade depois de tantos dias sobrevivendo apenas com carne seca. A família ri de sua reação exagerada e até Takeru não consegue conter o riso. Porun insiste que deve haver alguma magia especial na comida de Takeru, e os filhos caem na gargalhada com as brincadeiras do pai até terminarem a refeição. Após o jantar, Porun pega um violão e começa a tocar, enquanto Elisa canta, enchendo o acampamento com uma melodia suave. Takeru se junta às crianças, brincando e rindo junto com elas, sentindo uma alegria simples e sincera. Por um instante, ele se lembra de sua vida solitária na Terra e sente gratidão por ter conhecido pessoas boas naquele novo mundo. Quando a noite termina, ele põe Bi para dormir e observa o pequeno dragão adormecer. Deitado em sua cama improvisada, Takeru olha para o céu estrelado e pensa em como está feliz por ter recebido uma nova chance de viver. Na manhã seguinte, Takeru começou o dia cuidando de suas ferramentas, enquanto o comerciante e sua esposa se preparavam para partir rumo à vila. Depois do café da manhã, seguiram viagem e não demorou muito até que o grupo chegasse aos arredores da vila de Torme. Ao chegar ao portão principal, Takeru desceu da carruagem e agradeceu ao comerciante e à sua família por permitirem que ele viajasse com eles.
O comerciante, por sua vez, também expressou gratidão por Takeru ter sido uma companhia tão agradável e se despediu antes de seguir para sua casa no interior da vila. O guarda do portão então se aproximou e comentou com Takeru que aquela família só aparecia por ali durante a primavera, passando o inverno nas cidades. Takeru achou curioso e perguntou o motivo. O guarda explicou que o comerciante vivia de vender materiais de tricô em outras regiões. Lembrando-se da expressão triste do comerciante durante a viagem, Takeru deduziu que os negócios não estavam indo bem naquela estação. Ainda assim, sentiu-se grato por poder reunir materiais com a ajuda de sua habilidade especial, seu cheat, e admitiu para si mesmo que era realmente abençoado pelos deuses. Seguindo em frente, Takeru dirigiu-se à loja do coletor Jerome para vender os materiais que havia reunido, incluindo o minério de Miitil que Jerome havia pedido para ele coletar. Jerome examinou o minério com atenção e, após um bom tempo avaliando, soltou um suspiro antes de anunciar uma grande notícia. O minério trazido por Takeru não era um simples minério de Miitil, mas sim Mi-Fio mágico. Takeru já sabia disso, pois havia misturado propositalmente minério mágico de Miitil com o minério comum, mas fingiu surpresa. Jerome, impressionado, perguntou onde ele havia conseguido algo tão raro, explicando que aquele tipo de minério era considerado lendário. A revelação deixou Takeru verdadeiramente chocado, fazendo-o perceber o quão poderosas eram suas habilidades. Sua surpresa aumentou ainda mais ao descobrir que a quantidade de minério que coletara era suficiente para conceder mais poder do que todas as pedras mágicas do país, somadas a algo extremamente sério. Fingindo modéstia, Takeru disse que apenas teve sorte, mas Jerome discordou, afirmando que ele era um prodígio nato na coleta de materiais. No entanto, o coletor também observou que Takeru parecia carecer completamente de bom senso. Desejando-lhe sucesso, Jerome recomendou que ele fosse para a cidade de Belkain, garantindo que lá encontraria informações valiosas e oportunidades para crescer. Acreditava que alguém do calibre de Tearu teria facilidade em alcançar fama e sucesso. Takeru pensou por um momento antes de concordar com o conselho. Mais tarde, naquela noite, ele retornou à estalagem e começou a ler uma enciclopédia. Descobriu que não sabia o que era uma guilda de aventureiros e, curioso, buscou aprender sobre o assunto. Após ler com atenção, decidiu que se tornaria oficialmente um aventureiro, pois assim poderia ganhar dinheiro enquanto explorava o belo mundo de Isai. Sentiu-se empolgado com a ideia de viajar até Belkin, mas não tinha pressa, ainda havia algumas coisas que desejava fazer na vila antes de partir. Na manhã seguinte, levou a carne dos monstros que havia abatido na floresta para um açougueiro cortar, e com os ingredientes resultantes, organizou um grande banquete noturno para os moradores. No dia seguinte, saiu para coletar mais ervas nas redondezas e decidiu que partiria da vila no dia seguinte. Visitou então a loja de uma senhora para comprar temperos, e ao saber que ele estava prestes a ir embora, a mulher ficou triste, dizendo que todos os moradores sentiriam sua falta. Apesar de não poder impedir ele de seguir viagem, desejou-lhe sorte e preparou várias rações caseiras para sua jornada. Como a viagem até Belaim levaria cerca de um mês, ficou evidente o quanto os aldeões o estimavam, mesmo que sua convivência com eles não tenha sido longa. De volta à estalagem, Takeru revelou ainda ter o minério de Miitil consigo, já que Jerome não o havia comprado. Pensativo, perguntou-se o que deveria fazer com ele. Seu pequeno dragão, Bi, também refletiu, mas o assunto era complexo demais para a criatura, que acabou adormecendo. Takeru, por outro lado, teve uma ideia. Usaria o minério precioso para criar algo útil em retribuição aos aldeões, que haviam sido tão bondosos com ele. Decidiu, então, fundir o minério mágico a uma lamparina de óleo. Surpreendentemente, conseguiu criar o item mágico com sucesso logo na primeira tentativa. Na manhã seguinte, os moradores se reuniram diante do portão da vila para se despedir de Takeru. Eles o cercaram com votos de boa sorte e orações, e Takeru agradeceu emocionado pela gentileza de todos. Em seguida, entregou ao guarda o artefato mágico que havia feito, explicando que ele criaria uma barreira protetora ao redor da vila, impedindo a entrada de pessoas mal intencionadas. A inspiração para isso veio do sino mágico que vira com a família do comerciante. O presente era tão valioso que os aldeões hesitaram em aceitar ele de graça, mas Takeru insistiu, dizendo que considerava aquele lugar seu lar e queria garantir a segurança de todos até o dia em que voltasse. Sem conseguir conter a emoção coletiva, ele não permaneceu por mais tempo, despediu-se rapidamente e partiu correndo da vila ao lado de seu companheiro, o pequeno dragão Bi. Enquanto segue em viagem rumo a Belkin, Takeru não consegue deixar de notar como a estrada está tranquila e pacífica. Ele até pensa que pode ter quebrado a sorte ao comentar isso, pois logo avista uma criatura gigante à sua frente.
Sem medo, utiliza sua habilidade de escaneamento para identificar o ser e descobre que se trata de um caranguejo gigante. Ao revisar o resultado do scan, percebe que a criatura é comestível, o que aumenta ainda mais sua empolgação. Preparando-se para o ataque, Takeru se apronta, mas Bi age primeiro. O pequeno dragão voa alto e emite um eco sonoro tão potente que explode nos ouvidos do caranguejo, matando-o instantaneamente. Takeru fica chocado. Não sabia que Bi possuía tal habilidade. Mal ele se prepara para recolher a criatura, mais caranguejos surgem à distância. Inicialmente, Takeru pensa que será fácil lidar com eles, já que caranguejos normalmente se movimentam de lado. Para sua surpresa, esses avançam diretamente contra ele. Felizmente, Bi o segura a tempo e voa para cima, enquanto os caranguejos colidem entre si, matando 2 deles no impacto. Takeru então parte para derrotar o último, utilizando seu bastão para desferir o golpe final. Com todos os caranguejos abatidos, ele prepara-se para cozinhar. Acende a fogueira, coloca sua enorme panela e transforma sua mão em uma faca para cortar os crustáceos. Em pouco tempo, a refeição está pronta, e ambos provam o sabor, maravilhados com o resultado. Sorrindo para Bi, Takeru reafirma seu vínculo com o companheiro, prometendo que continuarão viajando juntos, caçando criaturas estranhas e desfrutando de boas refeições. Eles selam a promessa com um alegre toque de mãos. Após vários dias de viagem, finalmente avistam uma enorme muralha ao longe, o destino deles, o grande reino de Belkain. A parede é tão alta que parece impossível de escalar, e Takeru fica maravilhado com a vista. A cidade de Belkain é conhecida como a capital do comércio do reino de Alzêrio. Começou como um ponto de encontro para aventureiros, mas cresceu e tornou-se uma cidade de porte médio, repleta de combatentes experientes. Ao usar seu scan, Takeru descobre que Belkain abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Aproximando-se da muralha, nota uma longa fila. Todos estão sendo escaneados antes de entrar na cidade. Ele se junta à fila, observa que os outros carregam bolsas comuns e decide usar magia para disfarçar a sua também. Quando chega a sua vez, esconde Bi dentro da bolsa e entra no hall. O guarda inspeciona a bolsa, mas não encontra nada suspeito. Pergunta a ocupação de Takeru, que responde ser um coletor. O guarda supõe que ele está ali para vender mercadorias, mas Takeru explica que deseja se juntar à guilda. Independentemente do motivo, o guarda precisa usar um aval, um item que revela a intenção e o estado de espírito da pessoa para garantir a segurança da cidade. O scan revela que Takeru não é uma ameaça. Curioso, ele se pergunta o que os outros veem ao checar suas estatísticas. Ao examinar o aval, percebe que seus próprios atributos parecem comuns e até aparecem em azul, o que o tranquiliza, pois suas habilidades divinas não são visíveis aos olhos humanos. No entanto, o guarda nota algo em comum, a bênção do dragão, e pergunta sobre ela. Takeru libera Bi e explica que ele é seu animal de estimação, um presente do dragão. O guarda não vê problema, mas questiona se há alguma marca que comprove que Bi realmente pertence a Takeru. Ele utiliza um bengal que recebeu das crianças da cidade como prova. O guarda acena com a cabeça, mas diz que informará o prefeito sobre a presença de um dragão, o que Takeru considera aceitável. Em seguida, recebe instruções para chegar à guilda. Ao sair, seus olhos se arregalam diante do movimentado cenário das ruas de Belkain. Observa atentamente até avistar o grande prédio retangular da guilda. Dentro, sente-se perdido, até que uma mulher chamada Ariana se aproxima para recepcionar ele, explicando que ele pode trocar itens ou interagir com outros membros, mas Takeru deixa claro que veio se registrar como aventureiro. Ariana, a recepcionista, o faz sentar e traz o formulário de registro. Embora ele consiga ler e falar o idioma local, duvida se consegue escrever ele. Para sua sorte, ao escrever em sua própria língua, as palavras se transformam automaticamente no alfabeto de Belkain, o que o deixa entusiasmado. No formulário, ele se identifica como coletor que deseja tornar-se aventureiro. Ariana pergunta se ele já enfrentou combate, e Takeru lista as criaturas que derrotou. Para comprovar, a recepcionista pede evidências, então ele apresenta o caranguejo gigante que matou anteriormente. A visão assusta Ariana, que sai correndo para alertar os outros aventureiros. Um deles escaneia Takeru para verificar se é perigoso, e conclui que ele aparece em azul, indicando que é inofensivo. Takeru pergunta o significado, e o homem esclarece que azul significa segurança, conforme a leitura da coruja. Presumindo que ele queria vender as carapaças do caranguejo, o homem orienta a Ariana a continuar, mas Takeru explica que está se registrando como aventureiro e planeja comer o caranguejo. Todos ficam surpresos com a declaração.
Eles nem sequer sabiam que caranguejos eram comestíveis. Só isso já os fez perceber o quão forte Taquero deve ser. Quando perguntado se havia vindo acompanhado, Taquero apresenta Bi. Ver alguém com um dragão como animal de estimação deixa todos ainda mais impressionados. Um dos homens chega a convidar ele para se juntar à sua equipe, mas Taquero ignora o convite. Ele está simplesmente satisfeito por ter causado uma boa impressão na cidade e acredita que terá grande sucesso ali. Após concluir seu registro, Ariana entrega a Taquero sua identificação, uma insígnia de aventureiro de rank F. Ele a veste com orgulho, notando que se parece exatamente com a pulseira que Bi usa no pulso. Juntos, eles tocam suas insígnias e sorriem, empolgados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de Belcaim. Algum tempo depois, Taquero consegue encontrar a família do guerreiro em decomposição, cujo corpo ele havia descoberto na floresta próxima à vila de Torme. Ele entrega os pertences do guerreiro à família, e ao olharem para os objetos, eles não conseguem conter as lágrimas, pois aquelas eram notícias devastadoras que eles nunca tinham recebido. Taquero nota que todos estão desnutridos e doentes, lembrando-se do que soube através de um guarda ao entrar na cidade. Ele havia perguntado sobre o guerreiro chamado Belria, nome que descobriu por meio de uma carta encontrada entre os pertences do homem, e o guarda contou que Belria havia saído em uma missão para comprar remédios para o pai, mas nunca retornou. Diante disso, Taquero deduz que o pobre Belria acabou morrendo durante essa missão. Sentindo pena da família, ele decide ajudar eles como pode, antes de seguir para o Sindicato dos Aventureiros, onde troca um punhado de ervas com o Homem-Raposa. Enquanto conversam, a recepcionista da guilda Ariana aparece discretamente escutando atrás da parede, mas o Homem-Raposa percebe suas orelhas de coelho espiando e a chama, perguntando se há algo errado. Um tanto envergonhada, ela se aproxima e explica que recebeu uma pilha de comissões de clientes que pedem especificamente para que Taquero as aceite, mostrando que, em pouco tempo, ele já havia conquistado uma grande reputação na cidade. Taquero hesita, achando que talvez não consiga realizar todas as missões sozinho, mas ainda assim aceita metade delas e promete concluir ela o quanto antes. Após vender os materiais coletados, ele vai à casa de banhos para relaxar com seu companheiro Bi, refletindo sobre seu tempo na cidade de Belka. Segundo ele, já se passaram 2 semanas desde sua chegada, e as coisas têm corrido tranquilamente. Ele se lembra da primeira vez que foi ao banho público. A água era imunda, mas ele rapidamente purificou tanto a piscina quanto o fluxo de água usando sua magia de limpeza. Graças a isso, agora pode frequentar o local todos os dias para aliviar o cansaço. Durante uma dessas visitas, um homem besta chamado Clay o aborda dizendo ter ouvido rumores de que Taquero é capaz de realizar poderosas magias de cura. Taquero pede que ele explique melhor, e Clay conta que dizem que ele curou uma pessoa terminalmente doente nos cortiços. A história é verdadeira. Taquero realmente usou magia de cura para salvar o pai de Belria e toda a família, devolvendo-lhes a vitalidade. Clay pergunta se Taquero recebeu algum pagamento por isso, e ao saber que ele fez tudo de graça, ri incrédulo, achando espantoso que exista alguém tão bondoso nesse mundo. Em seguida, Clay aconselha Taquero a subir de patente como aventureiro, dizendo que só assim poderá aceitar missões mais difíceis e ganhar mais dinheiro. Taquero, porém, responde que está satisfeito com seu nível atual e não sente ambição alguma. Clay se preocupa, alertando-o de que ser nobre demais pode chamar a atenção indesejada. Dias depois, Taquero volta à guilda para trocar materiais, e mais uma vez o Homem-Raposa o implora para subir de rank, insistindo que alguém de sua habilidade deveria aceitar missões mais perigosas. Mas Taquero recusa novamente, dizendo que só deseja levar uma vida pacífica. Nesse momento, uma horda de goblins surge inesperadamente e marcha em direção à cidade. Todos os aventureiros de rank D são reunidos para a defesa, enquanto Taquero tenta se afastar discretamente, já que é apenas rank F. Antes que consiga sair, o mestre da guilda, Rodor, o puxa à força, ciente de sua verdadeira força. O plano é impedir que os goblins cruzem o rio próximo, e Rodor anima os aventureiros com um discurso digno de um comandante de Attack on Titan. Logo, todos partem para a batalha, e montam um acampamento no topo de uma montanha, de onde podem vigiar os arredores. Muitos já estão lutando na linha de frente, mas Taquero fica para trás, hesitante e cauteloso. Mucieli, uma jovem curandeira, permanece ao lado dele, tremendo de medo diante dos sons da floresta e das criaturas selvagens. Percebendo seu pavor, Taquero tenta acalmar ela, dizendo que ela tem um papel importante curar os feridos durante a batalha. Ele diz que não há vergonha em temer o desconhecido, mas que os humanos precisam enfrentar ele para sobreviver. Suas palavras animam Mucieli,
que ganha confiança e promete agir como uma enfermeira de campo. No acampamento, Clay também está presente, e Takeru pergunta por que um guerreiro como ele não está lutando na frente. Clay explica que carrega uma grande cicatriz nas costas, e que nesse mundo isso é sinal de vergonha, pois significa que a ferida foi recebida enquanto fugia do inimigo. Takeru discorda, dizendo que podem haver muitas outras razões para uma cicatriz, e então se revela que Clay foi ferido tentando proteger alguém. Para Takeru, o mais importante é o fato de ele ter sobrevivido mesmo após um ferimento tão grave. Clay ri de si mesmo, lamentando que o mundo não pense como Takeru, um homem que, apesar da força e da bondade, só busca paz em um mundo dominado pela luta e pela ganância. De repente, um alarme de emergência soa vindo das linhas de frente, e o padrão do som indica que os goblins romperam a defesa e agora estão avançando na direção da posição de Takeru. É a hora de Clay brilhar. Ele se despede rapidamente de Takeru e corre para o campo de batalha. Assim que Clay parte, Takeru vê ao seu lado Muzaeli tentando curar um guerreiro ferido. Ele observa enquanto ela o encoraja, dizendo que ele está indo bem e deve continuar firme. Takeru fica surpreso ao ver tanta confiança nela, considerando que poucos minutos antes, a garota estava apavorada e se escondendo atrás dele. A força que ela demonstra o inspira e o faz sentir-se renovado, decidido a fazer ainda mais. Ele ativa um escudo mágico e uma barreira de proteção ao redor deles, e antes de partir, pede que tomem cuidado até que ele volte com Clay. Então, empunha seu bastão e parte em direção à batalha. Ao chegar ao campo, Takeru reforça suas pernas e braços com magia e começa a derrubar os goblins que bloqueiam seu caminho. Ele logo percebe que um grande número de inimigos cercou o grupo de aventureiros, então se junta a eles para ajudar. O grupo está em desvantagem e luta para sobreviver, então Takeru pede a ajuda de Bee. Assim que o companheiro lança seu ataque, vários goblins são instantaneamente mortos. Quando Takeru finalmente encontra os outros, pergunta o que aconteceu, e eles explicam que foram atacados por uma classe superior de goblins, liderados por um sargento goblin. Por causa disso, a linha de defesa da frente foi destruída e eles precisaram recuar. Eles contam também que se não fosse por Clay, o reino teria sido invadido. Infelizmente, Clay se perdeu no meio da luta, e ninguém sabe onde ele está. Preocupado, Takeru decide procurar ele, e como suspeitava, o encontra lutando sozinho contra um grupo de goblins. Ele chega a tempo de atacar os inimigos, dando a Clay um momento para respirar. Mesmo assim, Clay pergunta o que Takeru está fazendo ali, dizendo que ele é fraco demais para aquele tipo de confronto. Takeru rebate, dizendo que Clay está ferido e não deveria continuar lutando. Ele tenta convencer ele a recuar, mas Clay recusa com firmeza, afirmando que não pode abandonar seu posto, pois isso deixaria a cidade vulnerável. Clay diz a Takeru que, mesmo que ele fuja, o sargento Goblin o alcançará, então é melhor que ele permaneça e lute. Takeru observa o esforço desesperado de Clay e se sente angustiado ao ver o estado em que ele está. Ele quer curar suas feridas, mas isso significaria tocar na cicatriz em suas costas, e por isso pergunta se aquela marca tem algum significado especial. Clay responde com um sorriso amargo, dizendo que aquela cicatriz não tem valor, é apenas uma prova de sua estupidez. Diante disso, Takeru pede a Bee que segure os monstros e os atrase, enquanto ele prepara sua magia. Ele então tira de sua bolsa um frasco contendo um elemento mágico de água e o derrama sobre Clay, restaurando completamente seu corpo. Clay, confuso, pergunta o que Takeru está fazendo, mas logo sente uma energia imensa percorrendo seu corpo, reacendendo sua força e ferocidade. Quando Clay pergunta o que ele fez, Takeru apenas responde que o curou, incapaz de revelar toda a verdade. O que Clay sente, porém, vai muito além de uma simples cura. Ainda assim, não há tempo para questionamentos, os inimigos continuam avançando. Revigorado, Clay parte para o combate, transformando-se em uma verdadeira força da natureza. Com suas garras afiadas, ele despedaça os goblins e lidera o contra-ataque que garante a vitória. Um dos aventureiros que testemunharam o que Takeru fez se aproxima e pergunta o que ele usou em Clay. Mas Takeru minimiza tudo, dizendo que apenas aplicou uma cura simples. O aventureiro não acredita, intrigado com seu poder, e pergunta quem ele realmente é. Takeru responde humildemente que é apenas um aventureiro de rank F querendo ajudar. Mesmo desconfiado, o homem agradece Takeru por ter salvado eles e promete que a guilda o recompensará. Takeru retorna à sua hospedaria acreditando que finalmente terá paz, mas sua tranquilidade é interrompida quando Clay, totalmente recuperado, aparece para falar com ele. Clay sabe que o que Takeru fez está além de qualquer magia de cura comum e o confronta, pedindo uma explicação. Tentando se justificar,
Takeru revela que usou um elemento de água obtido de uma antiga fonte ligada a um dragão ancestral, a mãe de Bi. Clay fica surpreso com a revelação e pergunta por que ele desperdiçou um recurso tão poderoso com alguém como ele. Takeru apenas responde que não acha isso importante, já que ainda possui bastante daquela água. Clay agradece sinceramente, mas, ainda curioso, pergunta quem realmente é Takeru e de onde ele veio, deixando o jovem completamente sem palavras diante da pergunta. Ele sabia que havia sido advertido para não contar a ninguém sobre sua verdadeira fonte de poder, mas também não queria levantar suspeitas. A dúvida o consome, e ele hesita tanto em responder que Clay percebe seu desconforto. Tentando não pressionar ele, Clay diz que ele não precisa falar nada e começa a se afastar, mas Takeru o interrompe, afirmando que confia nele e por isso contará a verdade. Então, com calma, ele revela que vem de outro mundo. Como era de se esperar, Clay não acredita. Ele ri, achando que se trata de uma piada, e tenta mudar de assunto. Mas em meio à conversa, Clay comenta que o que Takeru usou nele foi tão poderoso que o transformou temporariamente em um Dragonute, uma forma ancestral ligada à linhagem dos Homens Lagarto. Durante aquele estado, ele sentiu um poder tão imenso que mal conseguia compreender. Por um momento, achou que iria perder o controle e fazer algo terrível. Mesmo assim, diz estar grato por ter experimentado o que é ser um descendente dos dragões antigos, uma sensação indescritível. De modo despreocupado, Takeru pergunta se ele já voltou ao normal. Clay responde que sim, e Takeru o aconselha a se acostumar com aquela transformação, para que no futuro consiga controlar melhor sua força. Clay o observa curioso e comenta que Takeru é sempre tão tranquilo diante de tudo algo que ele sempre quis dizer a ele. Com um leve sorriso, Clay se despede e vai embora, deixando Takeru refletindo sobre o que acabara de acontecer. Mais tarde, Takeru sai para caminhar pela cidade. As ruas estão movimentadas, cheias de vida e energia, exatamente como ele imaginava que uma grande cidade deveria ser. Enquanto anda, ele avista uma loja de armas e decide parar ali, interessado em comprar algo novo. O dono da loja o chama animadamente, e Takeru se vira com um sorriso. Sua jornada está indo bem, e ele não consegue esconder a empolgação por tudo que ainda está por vir. Ele pergunta se ela vende tesouras de coleta, mas a garota balança a cabeça negativamente. Interessada nas habilidades de Takeru, ela se apresenta como Hibble e oferece-se para fazer uma tesoura personalizada para suas tarefas de coleta. Ela revela que seu chefe, Gralas, é um grande ferreiro, mas que cobra caro por seu trabalho. Takeru pede para ver ele, então ela o leva para dentro da loja. Lá dentro, Takeru vê vários ferreiros martelando espadas, e Hibble comenta que os ferreiros a inspiram a trabalhar com afinco também. Em seguida, ela o leva até a sala de seu chefe. O anão fica curioso ao ver Takeru, e Hibble explica que ele é o famoso coletor de quem todos na cidade têm falado ultimamente. Gralas se interessa. Hibble então sugere que eles poderiam usar as habilidades de Takeru para reunir um raro minério de Hidra, que serviria para forjar uma espada especial a ser usada em um torneio. O nome do minério deixa Takeru confuso, enquanto Gralas se recusa a enviar ele para minerar na perigosa mina de Ruhig. No entanto, Hibble continua insistindo, tentando forçar o pobre anão a concordar com ela. Gralas recusa com raiva, lembrando-a de que as minas estão cheias de demônios perigosos. Nesse momento, ao ouvir a menção de demônios, Takeru fica curioso, e Hibble finalmente perde o ânimo. Gralas a adverte dizendo que, se ela continuar tratando a vida das pessoas com tanta leviandade, nunca conseguirá se tornar uma mestra ferreira. Ele, no entanto, fica feliz por ver que sua aprendiz está se esforçando tanto para salvar a loja, mas ele jamais deixaria um jovem como Takeru arriscar a vida. Diante das palavras gentis de Gralas, Hibble desiste da ideia, mas Takeru se oferece para procurar o minério, desde que eles forjem uma tesoura como recompensa. Surpreso, o ferreiro vê Takeru tirar uma garra de caranguejo de sua bolsa. Gralas fica espantado ao saber que ele derrotou sozinho um monstro de classe B. Takeru explica então que monstros não são páreo para ele e que pode explorar as minas facilmente. Mais tarde, ele parte em uma carruagem rumo às minas junto de Bi, que está animado para comer mais carne de caranguejo. Takeru comenta com o dragãozinho que não há mais frutos do mar perigosos, enquanto os outros passageiros demonstram preocupação com os estranhos acontecimentos nas minas. Ao descer da carruagem, Takeru vê um estábulo e pensa em como seria bom ter seu próprio cavalo. Ele ouve uma voz familiar à elfa que conheceu na floresta, discutindo com o vendedor de cavalos, dizendo que a enorme bola de penas que ele está vendendo é na verdade um corvo. O homem responde que, em seus estábulos, qualquer animal montável é considerado um cavalo, portanto os pássaros também servem. Ela se acalma após a explicação, e o vendedor diz que ela pode encontrar um cavalo puro perto do reino dos anões. Takeru percebe que a elfa está indo na mesma direção que ele
e se prepara para coletar materiais com Bee. Na floresta, ele junta um monte de grama do luar, achando que a viagem valeu a pena. De repente, ele ouve um estrondo e encontra a elfa desmaiada perto de uma árvore, faminta novamente. Ela implora por água e Takeru lhe dá comida, se perguntando por que ela sempre acaba parecendo uma mendiga. Quando ela se levanta para agradecer ele, Takeru sente seu cheiro natural desagradável e, enojado, lança um feitiço de limpeza para purificar ela. A elfa se surpreende, mas logo sorri ao perceber que finalmente está limpa. Takeru diz que só não quer que ela arruine sua fantasia de elfos puros e delicados. A garota se apresenta como Vel Brolite, um nome que Takeru acha difícil de lembrar, então decide chamar ela apenas de Brolite. Brolite se oferece para retribuir o favor, mas Takeru ignora e começa a ir embora. No entanto, ela o impede, dizendo que não permitirá que ele a ajude de graça. Bee também fica feliz por ter uma nova amiga, o que faz Takeru acabar aceitando. Mais tarde, enquanto Takeru retoma sua coleta, Bee e Brolite voltam correndo com um precioso cocô de monstro. Ele explica que aquilo é apenas uma pedra comum, deixando os dois chocados, mas eles continuam trazendo todo tipo de lixo engraçado. Takeru conclui que o cérebro de Brolite deve ter o tamanho dos olhos minúsculos de Bee. Quando anoitece, Brolite propõe acender uma fogueira. Takeru acha desnecessário, já que possui pedras mágicas, mas ela explica que deixar rastros de fogo indica a outros aventureiros que o local é seguro para acampar. Logo, ela volta carregando um enorme tronco no ombro, lança-o para o alto e o corta em pedaços com suas adagas. Ao pousar, Takeru fica impressionado com sua força bruta e decide verificar os atributos das adagas, ficando chocado ao descobrir que elas são artefatos de rank. Ele percebe que Brolite, na verdade, pertence a uma linhagem nobre de elfos. Um pouco depois, ele prepara uma refeição deliciosa usando a lenha que ela trouxe, e Brolite, empolgada, experimenta o prato. Ela imediatamente se apaixona pela comida e elogia o talento culinário de Takeru. Enquanto continua comendo, a elfa parece estar no paraíso, e Takeru acha que ela está exagerando. Então, Brolite tenta falar com a boca cheia, e ele a lembra de mastigar antes de falar. Ela pergunta se ele está indo para as minas, e Takeru confirma, perguntando o que ela pretende fazer. Brolite explica que está procurando um lindo Pégaso branco para sua irmã mais nova, Ludakara. Depois de mudar o assunto sério, Brolite percebe que Takeru a tratou com outra refeição gratuita. Como forma de pagamento, ele pergunta se ela poderia se tornar sua guarda-costas, e ela pede que ele esclareça quais seriam suas funções. Ele concorda, dizendo que seria bom aprender algumas habilidades básicas de sobrevivência com ela, mas Brolite desconfia se é só isso mesmo que ele quer. Takeru confirma, pensando que já está pedindo um grande favor. Brolite suspira, dizendo que seu segundo encontro só pode ser obra do destino, e aceita o pedido para ser sua guarda-costas. Infelizmente, Takeru acaba se arrependendo apenas 30 minutos depois, quando ela começa a roncar mais alto que uma britadeira junto com Bee. Na manhã seguinte, Takeru segue Brolite até uma ponte sobre o rio que leva ao reino dos anões. Ao entrarem na cidade Anã, a primeira coisa que Takeru decide procurar é comida. Eles encontram um bom restaurante, onde a garçonete orgulhosamente serve rolinhos de carne suculenta. Após a primeira mordida, Takeru elogia o sabor incrível do prato, e Brolite concorda, dizendo que a comida é tão boa quanto sua amiga havia contado. Curioso, Takeru pergunta sobre essa amiga, e Brolite revela que ela é uma homem-lagarto. Pensando em Clay, Takeru comenta que também é amigo de um lagarto. Brolite então começa a se gabar do status de seu amigo, dizendo que ele recebeu o título de Cavaleiro do Dragão Sagrado do Império de Stalfa. Ao ouvir esse título, Takeru percebe que ela está falando da mesma pessoa. De repente, Clay fala da mesa ao lado. Takeru fica chocado ao ver ele ali, tão longe de casa, mas Clay o repreende por ter deixado Belcam sem avisar ninguém. Envergonhado, Takeru diz que avisou Gilda, mas Clay o acusa de não ter contado pessoalmente. Então Clay pergunta a Takeru para onde ele vai, e ele explica que está indo minerar alguns minérios nas minas de Rurik. Clay se espanta ao saber que um aventureiro de baixo nível está se metendo em uma missão tão perigosa, mas Takeru diz que tudo vale a pena se ele puder conseguir uma boa tesoura feita por um mestre ferreiro. Seus padrões baixos deixam Clay sem palavras, e ele decide acompanhar Takeru na missão. Surpresa, Brolite pergunta se Clay quer se tornar guarda-costas dele também, o que o deixa intrigado. Ao descobrir que Takeru havia contratado a elfa como sua guarda, Clay aceita virar colega dela na viagem. Enquanto o grupo de desajustados bate as mãos em sinal de acordo, Takeru pensa que vai se arrepender de ter trazido os dois. No dia seguinte, todos seguem para a cidade principal do Reino Anão. Quando o guarda da fronteira vê Clay, ele convida o grupo a entrar e todos ficam surpresos com o tratamento especial. Clay explica que tem um bom amigo no reino, e o guarda os conduz até um porão profundo. Quando as escadas se abrem, todos se surpreendem ao ver uma gigantesca cidade subterrânea. Enquanto isso, o guarda informa a Clay de que o rei dos anões está à sua procura, o que espanta Takeru. Clay age como se não tivesse nenhuma relação com os anões,
mas o guarda explica que ele se tornou o herói deles depois de salvar sua raça do Rei do Trovão, Zenhun. Aparentemente, no passado, os anões eram muito fracos e um demônio maligno dominava o reino. Quando Clay passou por lá, o demônio ficou tão aterrorizado com sua presença que fugiu, e assim ele acabou sendo declarado herói dos anões. Logo, o guarda leva todos ao palácio do rei, onde Clay começa a repreender o monarca por lhe dar tanta atenção. Enquanto Brolight nota a amizade íntima entre Clay e o rei, Takeru se apresenta. O rei diz para ele pedir o que quiser, sem formalidades. Então, Takeru mostra uma carta de recomendação de Gralas. Ao reconhecer o nome do ferreiro, o rei ouve Takeru pedir permissão para explorar as minas de Hurri. O rei o alerta de que as minas se tornaram um ninho de demônios, mas Takeru afirma que está preparado. O rei se surpreende, mas Clay o tranquiliza, dizendo que protegerá Takeru pessoalmente, e que Brolight também o ajudará com sua força. Com a garantia de Clay, o rei aprova o pedido e ordena que o grupo descubra a verdade sobre o surgimento dos demônios nas minas. Embora Clay aceite a missão, Takeru fica confuso por estarem sendo enviados para resolver um mistério. Infelizmente, ele é forçado a participar da missão paralela, e o grupo segue até a entrada das minas. O recepcionista da guilda Anan Zambo dá as boas-vindas e explica que os guiará pelos túneis. Assim que ele abre o portão das minas, Brolight percebe que lá dentro está completamente escuro. Então, Takeru lança um feitiço de luz para iluminar o local. Em seguida, ele duplica o mapa que recebeu de Zambo, surpreendendo a todos com suas habilidades versáteis. Animado para conseguir um minério de qualidade, Takeru usa sua habilidade de busca, mas só detecta alguns minérios de ferro bruto por perto. De repente, Bi o alerta sobre um monstro próximo, e Takeru lança um feitiço de detecção para localizar ele. Quando Takeru avista um par de olhos brilhantes no escuro, todos se preparam para a batalha. Um enxame de aranhas demoníacas surge rastejando, e Clay perfura a primeira com sua lança. Então, Takeru lança um feitiço de lentidão, parando outra no meio do movimento e dando a Brolight a chance de despedaçar ela completamente. Após derrotar a aranha, Brolight começa a pular de alegria. Antes de seguirem mais fundo nas minas, quando finalmente alcançam um nível inferior, Takeru detecta alguns minérios de hidra nas proximidades. Mas para ao se deparar com um beco sem saída, percebendo que o minério está escondido atrás das paredes, ele pede permissão a Zambo para cavar. Diante de todos, Takeru explode toda a parede com várias bolas de fogo, revelando um aglomerado de minério de Illite de alta qualidade. Ele fica decepcionado por não ser o Hydra que queria, mas Zambo grita, explicando que Illite é ainda mais valioso do que Hydra. Ao analisar os minérios, Takeru descobre que eles são materiais de classe alta, e se pergunta se o ambiente mágico das minas é perfeito para cultivar eles. De repente, Bi avisa Takeru novamente, e ele fica sério, atraindo a atenção de todos. Ouvindo passos pesados se aproximando, Zambo percebe que os demônios os encontraram. À medida que a criatura se aproxima, Takeru pede para Brolight e Clay recuarem e caminhem em direção ao demônio. Quando o monstro finalmente revela sua cara de caranguejo, Takeru e Bi ficam empolgados com a ideia de provar novamente aquele delicioso fruto do mar. Bi começa a se aconchegar em Takeru em comemoração, e ele diz que também está extremamente feliz naquele momento. Está até babando, pois o enorme caranguejo à sua frente parece delicioso, e ele está tão empolgado que sente vontade de comer a carne crua. Enquanto os dois dançam feito idiotas, Clay e Vel ficam boquiabertos. Vel repreende Takeru, dizendo para ele parar de se distrair na frente do monstro. E graças à intervenção dela, ele percebe a tempo que o caranguejo está prestes a atacar ele, conseguindo desviar de sua garra pesada. Clay e Vel explicam que aquele caranguejo é um monstro de categoria A, e que eles precisam unir forças para derrotar ele. No entanto, Takeru decide lutar sozinho para farmar aura, sem deixar que os outros o ajudem, pois não quer que ninguém mais coloque as mãos em sua refeição principal perfeita. Ele pede a Bi que o cubra, mas o proíbe de usar ataques de fogo ou relâmpago. Em seguida, ele tira seu cajado da bolsa e começa a rir como um maníaco, lançando uma sequência de feitiços de aprimoramento sobre si mesmo. Ele reduz o próprio peso, aumenta sua velocidade e endurece suas mãos e pés, antes de avançar contra o caranguejo, enquanto Vel e Clay observam preocupados. Bi então lança um ataque sônico, paralisando o monstro e confundindo seus sentidos. Takeru aproveita a brecha e salta sobre o caranguejo, acertando-o com toda a sua força. Para sua surpresa, o golpe máximo não causa sequer um arranhão na carapaça endurecida da criatura, que o arremessa para longe com um simples movimento. Takeru consegue aterrissar de pé e, por sorte, ainda não está ferido. Porém, antes que consiga atacar novamente, o caranguejo o empurra para longe. Bi intervém e lança um ataque de gelo, congelando uma das patas do monstro no chão para impedir ele de se mover. Takeru agradece a ajuda e rapidamente escaneia o corpo do caranguejo em busca de fraquezas. Ele identifica 3 articulações vulneráveis e invoca estalactites de gelo para atingi-las. Bi faz com que os fragmentos girem rapidamente, envolvendo-os com magia de vento, e Takeru os lança, congelando o caranguejo por completo. Todos ficam atônitos com a cena.
enquanto Takeru e Bee fazem uma breve oração pela alma do caranguejo. Vel e Zambo se aproximam para examinar a criatura congelada, mas Clay fica furioso por não ter tido a chance de lutar. Takeru, sem graça, se desculpa, explicando que, se tivessem lutado normalmente, o corpo do monstro ficaria coberto de lama e sangue, o que estragaria as partes comestíveis. Clay fica ainda mais chocado ao perceber que Takeru realmente pretende comer o monstro, e então o repreende por esquecer que ele é seu guarda-costas, e que, se continuar enfrentando os inimigos sozinho, não há motivo para sua presença ali. Takeru se sente um pouco culpado, mas argumenta que está mais acostumado a lidar com esse tipo de criatura. Clay concorda, mas lembra que em situações assim, eles precisam agir em equipe. Ele pede para Takeru confiar mais nele e em Vel. Tanto Takeru quanto Bee se desculpam, e Clay dá tapinhas nos ombros dos dois, dizendo que está tudo bem, antes de sugerir que levem o caranguejo para fora da caverna. Depois disso, o grupo começa a minerar cristais de Yield na área, mas Takeru informa ao guia anão que ainda detecta energia mais profunda na caverna. Ele sugere explorar ela para encontrar um novo veio de Uhit. Zambo, o anão, começa a chorar de alegria por terem descoberto uma nova fonte mineral. Observando aquilo, Takeru reflete que talvez todas as mudanças estranhas acontecendo no continente sejam consequência de ele ter conhecido o pai de Bee. Ele sente que suas ações alteraram o curso da história, e naquele momento, finalmente entende o que o deus do K-pop queria quando o enviou para aquele mundo. Quando o grupo retorna ao castelo, Takeru informa ao rei que completaram a investigação com segurança e eliminaram a maior ameaça da região. O rei fica encantado com a notícia, mas pede a confirmação de Zambo, que empolgado relata o momento em que Takeru derrotou o caranguejo gigante. Em seguida, ele pede para Takeru mostrar o monstro, e Takeru concorda. Ele abre sua bolsa mágica e o caranguejo congelado aparece, fazendo o chão do salão do trono estremecer com o peso. O rei fica boquiaberto ao ver o tamanho da criatura e declara que o feito de Takeru merece uma recompensa. Imediatamente, Takeru pede o próprio caranguejo como prêmio, o que deixa o rei atônito, pois ele não vê nenhum valor naquilo. Algum tempo depois, Takeru e seus companheiros saem pela cidade. Vel está animada porque receberam uma boa quantia em dinheiro do rei, mas Takeru está mais interessado nas 1000 maneiras de preparar o caranguejo. Clay, por outro lado, se incomoda com o comportamento dele e de Bee, que ficam eufóricos do nada, mas Takeru garante que o caranguejo é muito mais valioso do que parece. No dia seguinte, Vel recebe um presente do rei, um magnífico Pégaso, já que ele descobriu que ela procurava um. Ela fica radiante ao ver o cavalo alado, enquanto Zambo entrega a Clay sua lança reparada. Vel monta no Pégaso e diz a Takeru que o animal é um presente para sua irmã, por isso precisa ir embora imediatamente. Ela agradece de coração, dizendo que lhe deve uma dívida enorme, algo que talvez nem uma vida inteira seja suficiente para pagar. Takeru responde que já está tudo certo, pois ele ganhou um caranguejo. Logo o transporte dele chega, e Takeru se despede Takeru voando no Pégaso. Poucos dias depois, Takeru e Clay finalmente retornam à cidade, onde são recebidos calorosamente pela Bunny Girl Senpai. Ela fica surpresa ao ver eles juntos, e pergunta se formaram uma equipe. Takeru responde que Clay apenas o acompanhou, mas o Homem-Lagarto o interrompe, e declara que eles realmente formaram uma equipe. Ara fica extremamente animada ao ouvir isso, e corre imediatamente para informar o mestre da guilda. Enquanto Takeru lança um olhar de lado para Clay, este explica que decidiu continuar viajando com ele por mais tempo, pois sabe que Takeru não é um humano comum e que alguém sensato precisa ficar de olho nele. Takeru não tem certeza se quer formar uma equipe com Clay, mas Bee já gosta da ideia e começa a voar em círculos ao redor deles, empolgado. Depois de refletir um pouco, Takeru conclui que viajar com Clay talvez não seja uma má ideia, e então eles se sentam para discutir o nome da equipe. Seguindo a sugestão de Clay, decidem se chamar Brigada Azul e Negra e fazem um registro oficial como um time. Em seguida, Takeru vai até a oficina do ferreiro levando os cristais de Illet. Quando Ribble e seu mestre examinam o material, Takeru pergunta se ele é bom o suficiente para forjar a espada que desejam. Os dois começam a tremer como um velho celular, e Takeru entra em pânico, imaginando que cristais de alta pureza devem ser difíceis de trabalhar. No entanto, os ferreiros começam a gritar e chorar de emoção, pois nunca haviam visto cristais de pureza tão alta. O mestre ferreiro afirma que em 120 anos de profissão, jamais viu tanto elite reunido, e até Bee se emociona, querendo participar do processo. Takeru fica contente por eles gostarem dos cristais que trouxe, mas Ribble admite que não podem pagar por uma quantia tão grande. Ele garante que seu pedido continua o mesmo, que era apenas um par de tesouras sob medida. Porém, diz que pode esperar, pois antes quer que Ribble e seu mestre forjem uma espada digna de vencer o torneio de forja. Meio mês depois, enquanto Takeru aproveita o almoço em uma estalagem, um mensageiro peludo aparece com uma carta de um nobre que deseja ver ele imediatamente. Takeru não quer se envolver com nobres e finge ter um ataque cardíaco nos rins, mas Clay o manda parar com a palhaçada. Até o mensageiro o tranquiliza, dizendo que Lord Belminant não é uma pessoa desagradável. Relutante,
Takeru abre a carta e vê que está endereçada a ele e a Clay, já que são uma equipe. O texto fala sobre conceder-lhes honras, o que deixa Takeru desconfiado. Ele se pergunta o que o nobre quer em troca. Clay, no entanto, acredita que o homem só quer ver o bebê dragão. Isso preocupa Takeru, que imediatamente abraça Bee, temendo que o tal Belminant queira roubar ele. Mas tanto Clay quanto o mensageiro asseguram que isso não acontecerá, até porque o Lorde não tem autoridade para fazer ele. Logo depois, Takeru e Clay são levados à mansão do Lorde em uma carruagem luxuosa, atraindo olhares por toda a cidade. Takeru não entende por que estão chamando tanta atenção, e Clay explica que é o sonho de qualquer aventureiro ser convidado à casa de um nobre. Afinal, se um deles decidir patrocinar um aventureiro, a vida desse aventureiro está garantida. Ao chegarem, Takeru fica boquiaberto com o tamanho e a riqueza do lugar. Um mordomo os recebe na entrada, e uma equipe de criadas os cumprimenta. Takeru fica encantado, pois sempre quis ser recebido por criadas uniformizadas. Nesse momento, uma garota mimada aparece correndo em sua direção e vai direto até ele e Bee. Ela pergunta se aquele é o bebê dragão, e em seguida comenta decepcionada que esperava algo mais inteligente. De repente, aponta para Bee e diz que o dragão pertence a ela agora. Tanto Takeru quanto Bee se assustam com a declaração, e Bee se esconde atrás dele. Takeru tenta argumentar que ela está sendo irracional, mas a garota rebate dizendo que dragões são criaturas nobres, e que apenas alguém tão nobre quanto ela pode criar eles. Takeru percebe imediatamente que a menina é imune à lógica. Ele usa sua habilidade para escanear as informações dela e descobre que seu nome é Tish, a filha de 14 anos de Lord Belminant. Sem saber como lidar com aquela garota impossível, decide tentar uma abordagem mais branda. Ele se ajoelha diante de Tish e pergunta por que ela acha que tem direito sobre o dragão. Nervosa, ela responde que seu mordomo contou que havia um aventureiro com um dragão, e por isso ela naturalmente quis ter ele. Diz também que o mordomo lhe ensinou que, ao lidar com aventureiros tolos, deveria agir com dignidade e firmeza. Takeru fica irritado com o mordomo, mas diz à garota que Bee é sua família e que ela não deve tentar separar eles. A menina fica surpresa com isso, e quando Bee fala com ela, fica ainda mais chocada, pois não imaginava que o pequeno dragão pudesse entender e responder em língua humana. Logo começa a chorar e pede desculpas por ter sido rude, sem perceber o vínculo entre eles. Bee se aproxima para confortar ela, e Tish, emocionada, o abraça. Bee rapidamente retorna para Takeru, que pergunta à menina por que ela queria tanto um dragão. Tish responde que queria mostrar um à sua mãe. Nesse momento, o pai dela aparece, e Takeru fica atônito ao ver como ele é jovem e bonito, dificilmente acreditaria que aquele é o nobre que os convocou. O homem se apresenta como Lord Belminant e cumprimenta Takeru, dizendo que ouviu muito a seu respeito. Eles se sentam para tomar chá, e Belminant começa pedindo desculpas pelo comportamento da filha. Clay vai direto ao ponto e pergunta o motivo da convocação. Belminant responde que é por causa de sua esposa. Clay se surpreende e explica a Takeru que a esposa do Lorde está acamada há muito tempo. Belminant confirma, dizendo que recentemente ouviu rumores de que Takeru conseguiu curar um homem fraco e doente em apenas um dia, e por isso deseja sua ajuda para tratar a esposa. Takeru reflete sobre o pedido e percebe que precisará agir com extrema cautela, pois sua magia é poderosa o suficiente para provocar transformações como a que ocorreu com Clay. Belminant, então, explica que Tish queria um dragão para a mãe, porque acreditava que, se uma criatura fofa ficasse ao lado dela, sua saúde melhoraria. Clay começa a tremer, tentando conter as lágrimas ao ouvir isso, e Bee nem consegue disfarçar a emoção. Ao ver os dois tão comovidos, Takeru acaba se sentindo culpado e concorda em ajudar, embora ainda não queira correr riscos desnecessários. Depois de refletir um pouco, ele decide que salvar a vida da mulher é o certo a fazer, e aceita o pedido. Belminant, então, os conduz até o quarto da esposa, e Takeru fica chocado ao ver o estado do lugar. O cômodo está coberto de poeira e o ar é pesado. A mulher do Lorde está extremamente pálida, com os ossos quase saltando sob a pele frágil. A cena o deixa perturbado, e ele pergunta se pode iluminar o quarto antes de começar o tratamento. O nobre explica que a esposa é alérgica à luz solar, por isso Takeru decide examinar ela na penumbra. Ao analisar ela com sua habilidade, ele descobre que o corpo da mulher está tomado por tantas doenças que um hospital inteiro ficaria ocupado tratando-as. Ele informa a Belminant que pode curar a maioria dos sintomas, mas há uma condição chamada envenenamento por ivor, da qual ele nada entende. Em silêncio, Takeru pensa em suas opções e então pergunta ao nobre se ele realmente confia a vida de sua esposa a um aventureiro desconhecido. A mulher, por sua vez, já havia perdido a esperança de se recuperar. Seu único desejo era poder abraçar a filha uma última vez. Diante disso, Belminant decide dar um voto de confiança e implora para que Takeru salve sua esposa. Takeru aceita o pedido dele. Clay pergunta se ele vai usar o mesmo método para curar a senhora frágil, mas Takeru recusa. O método que ele usou antes consome uma quantidade enorme de mana para restaurar o corpo,
E Mully não tem essa energia agora se ele usasse esse método nela. Provavelmente ela morreria. Por isso, ele decide tratar primeiro os sintomas, começando pelos olhos fracos, que doíam até mesmo com um pequeno raio de sol entrando no quarto. Ele lança um feitiço de cura sobre os olhos dela, tomando cuidado para não usar muita mana de uma vez, pois isso também poderia causar dor. Depois de algum tempo, Takeru pede para Mully abrir os olhos. Ela os abre suavemente e, para sua imensa alegria, sua visão está muito melhor agora. Mully já está contente com esse resultado, mas Takeru ainda tem mais a oferecer. Ele retira seu cajado da bolsa e usa um feitiço poderoso que limpa todo o quarto de uma só vez, expulsando a sujeira e abrindo as janelas. Quando a luz do sol entra, Belminand pergunta à esposa se ela está bem, e ela começa a chorar, emocionada, dizendo que o sol já não machuca mais seus olhos. Enquanto o casal celebra esse momento com lágrimas de alegria, Takeru percebe um mordomo e algumas criadas observando de longe, o que o deixa com um mau pressentimento. Ele comenta com Belminand que seria melhor conversarem em outro lugar. Ao chegarem ao escritório, Takeru revela que Mully está sofrendo de um tipo de envenenamento chamado veneno de Ivor. Belminand imediatamente entende que alguém está envenenando sua esposa de propósito, mas há algo ainda mais preocupante. Takeru admite que não conhece bem os detalhes desse veneno, e por isso, não consegue curar ela completamente. Ele pergunta se há algum antídoto disponível, mas o nobre fica abatido e responde que não existe. O veneno de Ivor é uma substância antiga, considerada perdida no tempo, e o conhecimento sobre o antídoto desapareceu junto com ela. Takeru argumenta que, se alguém conseguiu recriar o veneno nos dias atuais, o conhecimento ainda deve existir em algum lugar. Por isso, eles poderiam tentar recriar a substância para descobrir uma cura. Clay, no entanto, diz que eles nem sabem quais ingredientes compõem o veneno. Nesse momento, Belminand se lembra de algo. Seus ancestrais tinham o hábito de colecionar registros históricos, e talvez entre esses documentos antigos exista alguma pista útil. O problema é que a maioria desses textos está escrita em uma língua ancestral que ninguém mais consegue entender. Felizmente, isso não é um obstáculo para Takeru, cujo poder de tradução de idiomas permite converter textos antigos para o japonês. Mesmo assim, ele não sabe por onde começar. Então foca em livros que mencionam venenos e acaba encontrando um diário que fala sobre a planta de Ivor. O curioso é que o diário foi escrito por alguém chamado Polarapola, que se autodenomina a aventureira mais fofa de todas. Takeru entra totalmente no clima e começa a ler o diário com empolgação, imitando o estilo exagerado da autora. Nele, Polarapola conta ter encontrado uma enorme pedra em forma de cavalo alado perto de um grande lago, e ao lado dessa pedra havia flores douradas cintilantes. Antes que Takeru espalhe mais cringe, Clay o interrompe bruscamente e diz a Belminand que reconhece o local descrito. Ele abre um mapa e aponta para um lago fora do território do nobre, onde há uma estátua de Pégaso. Clay comenta que talvez consigam encontrar a planta de Ivor lá, mas o lugar fica a 5 dias de viagem de carruagem. Takeru decide partir imediatamente, e Belminand começa a organizar tudo enquanto o mordomo, o mesmo que Takeru achou suspeito, observa e envia uma mensagem por pombo. Enquanto isso, Takeru coloca uma pedra mágica de barreira do lado de fora do quarto de Mully, explicando que é para proteger ela caso alguém tente atacar ela. Nesse momento, Tish aparece correndo, pedindo desculpas a Takeru por ter sido rude anteriormente. Ele diz que suas palavras foram duras, mas a perdoa porque ela reconheceu o erro por conta própria. Explica que admitir os próprios erros é uma habilidade importante, e que ela deve aprender a pensar com calma antes de tirar conclusões apressadas. Tish promete que fará isso, e Takeru a alerta de que, após sua partida, alguém pode tentar manipular ela, chamando-o de vilão ou charlatão. Ele pede que, se isso acontecer, ela vá direto ao pai para verificar a verdade antes de acreditar em qualquer coisa, evitando assim mal-entendidos perigosos. Com isso resolvido, Takeru e Clay montam em seus unicórnios e partem rumo ao destino. Takeru lança feitiços para reduzir o peso e aumentar a velocidade, fazendo os animais correrem muito mais rápido do que ele esperava. Chegando ao local, porém, ele se decepciona completamente. Clay explica que da última vez que esteve ali, havia uma vila próspera, mas agora tudo parece desolado. Takeru teme que o lago tenha secado por causa da seca, mas Clay garante que o lago é grande demais para isso. No entanto, o que encontram é ainda pior. A água está poluída e cheia de árvores mortas. Takeru examina o local e descobre que o lago foi envenenado com uma toxina extraída dos chifres de um monstro chamado Búfalo Geranode. Takeru comenta com Clay que parece que alguém envenenou o lago de propósito, mas antes que ele possa explicar melhor, os aldeões aparecem armados, prontos para enfrentar os invasores. Takeru observa o grupo de pessoas assustadas e enfraquecidas e decide tentar resolver tudo de maneira pacífica. Ele explica que são aventureiros em uma missão para coletar materiais raros, mas os aldeões não acreditam tão facilmente. No entanto, quando Clay mostra seu bracelete de identificação da guilda, todos abaixam as armas de imediato.
Takeru pergunta o que aconteceu com o vilarejo, e antes que alguém responda, um homem desmaia de fraqueza. Ao examinar ele, Takeru percebe que o corpo do homem é leve demais sinal de que eles estão passando fome. Os aldeões o conduzem até o vilarejo, que está completamente arruinado pela seca. Eles explicam que cerca de 10 meses atrás, o lago foi misteriosamente envenenado, matando todos os peixes. A água subterrânea também ficou contaminada, tornando-se inútil, e todos começaram a passar por uma situação desesperadora. Nesse momento, um comerciante chamado Enash apareceu oferecendo salvar a vila em troca de uma flor dourada que crescia perto do lago. Essa flor era sagrada e seu paradeiro era um segredo guardado há gerações, mas movidos pela fome, eles aceitaram um acordo, uma flor por mês em troca de 60 barris de água. Era o suficiente para beber, mas não para irrigar as plantações, e foi assim que o vilarejo começou a definhar lentamente. Takeru compreende toda a situação e afirma que Enash é claramente um vilão, mas os aldeões se recusam a acreditar, já que ele é o único que os ajuda. Então, Takeru insiste para que pensem com mais lógica e percebam o quão suspeito é o fato de o comerciante ter aparecido justamente quando o lago foi envenenado. Ele revela que a contaminação foi proposital e que o culpado só pode ser o próprio Enash, que está trocando flores venenosas por água. As palavras de Takeru abalam a fé dos aldeões, que ficam sem chão, enquanto ele, furioso, promete destruir Enash e todos os seus planos malignos. Antes disso, ele decide ajudar os aldeões famintos. Pede a Bi que use sua magia espiritual, e o pequeno dragão alça voo, fazendo nuvens se formarem no céu. Em poucos minutos, começa a chover não o bastante para encher o lago, mas suficiente para devolver esperança e água à vila. Takeru então manda Bi parar e, em seguida, usa magia para dar a todos um banho instantâneo, já que ninguém se lavava havia meses. Os aldeões ficam boquiabertos, mas Takeru continua. Com magia, repara as casas e depois invoca sua enorme wok para cozinhar um ensopado delicioso para todos. Após se alimentarem, o chefe da vila agradece emocionado, perguntando como poderia retribuir. Takeru responde que só precisa colher as flores de Ivor, pois precisa preparar um antídoto com urgência. O chefe aceita de bom grado, mas antes de continuar, algumas crianças aparecem pedindo para Takeru brincar com elas. O homem tenta dispensar elas, dizendo que estão ocupados, mas Takeru sorri e diz que não há problema, gosta de ver crianças saudáveis e alegres. Ele as acompanha até um esconderijo que usam como base secreta, onde coletam pequenas frutas conhecidas como Lead as Fruits. O líder do grupo explica que apenas o néctar das flores é doce, enquanto os frutos são muito salgados, por isso costumam descartar eles. Takeru tenta identificar a fruta com suas habilidades, mas o sistema não reconhece nada. No entanto, ao ver um líquido marrom escorrendo das frutas, ele o prova e, surpreso, reconhece o sabor que tanto sentia falta: molho de soja. Enquanto isso, na mansão de Belminan, Tis corre até o quarto da mãe ao ouvir um alarme mágico. Antes de sair da mansão, Takeru havia instalado um feitiço especial que tocaria se alguém com mais intenções tentasse entrar no quarto. Tis se pergunta quem poderia ser, e ao chegar, encontra o mordomo Bernard. Assustada, ela pede que ele se afaste, e o homem, com falsa calma, pergunta o que há de errado. Ela o acusa de tentar matar sua mãe, mas Bernard debocha e pergunta por que ela acreditaria nisso. Ele ridiculariza Takeru, dizendo que aventureiros são gananciosos e sem modos, interessados apenas em dinheiro, e que o alarme é um truque para enganar o pai dela. Tis nega, dizendo que Takeru é uma boa pessoa, mas Bernard questiona se ela vai confiar em um aventureiro aleatório ou em um mordomo que serve fielmente à família há anos. A garota entra em pânico, mas, por sorte, Belminan chega naquele momento. Ela corre até o pai e conta o que aconteceu. Belminan ouve ambos os lados e admite que as suspeitas de Tish são sérias, mas também reconhece que Takeru pode estar tentando enganar eles. Mesmo assim, o fato de Mully ter melhorado e o alarme acusar Bernard o deixam indeciso, então ele decide colocar tudo à prova. O mordomo-chefe entra trazendo uma jarra de água, e Bernard empalidece ao ver ela. Belminan enche um copo e explica que, já que não há como descobrir a verdade de outra forma, começará pedindo a Bernard que prove sua inocência, bebendo a água especial que ele costuma dar à esposa. O mordomo começa a suar, gaguejando, e Belminant, de repente, joga água em seu rosto. Bernard grita dizendo que está envenenada, mas Belminant revela que era apenas uma brincadeira, a água era comum. Ele próprio bebe o líquido, provando que o verdadeiro veneno já havia sido neutralizado, e ordena aos guardas que prendam Bernard. Logo depois, o mordomo-chefe entrega uma carta encontrada no quarto do criminoso. Belminant fica chocado ao ver que está escrita em um código complexo, percebendo que há uma mente perigosa por trás de tudo. Ao mesmo tempo, Enash chega à vila e bate na porta do chefe, exigindo receber a flor antes do combinado. Um aldeão aparece e tenta dispensar ele, dizendo que o chefe está ocupado mostrando o local aos aventureiros, e lembrando que a flor é venenosa.
por isso não podem mais entregar ela. Enash, preparado para essa reação, chama seus capangas e ordena que resolvam tudo à força. Enquanto isso, o chefe leva Takeru e Clay por uma caverna secreta até o local onde crescem as flores douradas de Ivor, bem ao lado da estátua de um Pégaso. Takeru fica maravilhado com a bela paisagem diante dele e, depois de observar a estátua do Pégaso, decide analisar as flores de Hera. Ele descobre que elas florescem apenas nas margens daquele lago específico porque foram criadas a partir das lágrimas da besta divina Hoffel. Curioso, Takeru pergunta ao chefe da aldeia sobre a criatura e aprende que Hoffel é o cavalo alado que protegeu o vilarejo dos demônios do lago. Desde então, seus ancestrais passaram a cultuar ele como divindade guardiã, e todos conhecem a história das flores de Hera terem se originado das lágrimas da besta divina. Takeru pergunta ao ancião se realmente é correto ele levar algo tão valioso, mas o chefe responde que, como salvador da aldeia, Takeru pode levar quantas flores desejar. Takeru fica aliviado e arranca apenas uma flor, acreditando que será suficiente para produzir um antídoto. Ele começa a pensar em experimentar o fruto de Shoyu, mas seus pensamentos são interrompidos por um grito próximo. Instantes depois, um aldeão chega ofegante, em pânico, dizendo que o vilarejo foi incendiado pelo mercador Engash. Takeru e Clay carregam um chefe e outro aldeão nas costas enquanto correm de volta. Ao chegarem, encontram um cenário desesperador. Todas as casas estão em chamas. Takeru age rapidamente e começa a apagar o fogo com a ajuda de Bi, enquanto Clay evacua os moradores. Graças aos dois, a situação é controlada, mas as casas já estão reduzidas a escombros. O guarda da aldeia informa que ninguém ficou gravemente ferido, o que é o melhor que poderiam esperar. Questionado sobre a origem do incêndio, o guarda explica que Engash exigiu as flores de Ivor, mas como sabia que eram venenosas, o chefe se recusou a entregar elas. Em resposta, o mercador ordenou que seus capangas queimassem o vilarejo. Takeru fica furioso ao ouvir isso, e a tensão aumenta quando o chefe percebe que o garoto chamado Gonza desapareceu. Takeru lembra dele como um menino que se aproximou dele rapidamente e suspeita que Engash o tenha sequestrado. Uma senhora confirma que o mercador realmente levou o garoto em direção ao lago durante o tumulto do incêndio. Tomado pela raiva, Takeru ativa sua habilidade de busca no alcance máximo e detecta sinais humanos em uma fortaleza abandonada. Ele informa Clay de que Engash tem pelo menos 100 capangas. Clay não se intimida e monta em seu unicórnio, mas o chefe tenta impedir eles, dizendo que é perigoso demais. Takeru garante que eles são fortes o suficiente e promete trazer Gonza de volta a salvo. Ao chegarem à fortaleza, Bi vasculha a área e descobre que todos os bandidos estão festejando. Enquanto Takeru tenta elaborar um plano, Clay se transforma no Kaiju número 8, incapaz de perdoar sequestradores que ainda fazem festa depois do crime. Takeru entende a raiva dele, mas pede que ele se acalme para não colocar Gonza em risco. Então ele tem uma ideia e lança um feitiço de invisibilidade sobre ambos. Assim conseguem passar facilmente por 2 guardas bêbados e nocautear outro bandido que havia ido buscar mais bebida. Clay sente que todos os bandidos estão reunidos no andar de cima, e Takeru decide manter a invisibilidade o máximo possível. Clay comenta que Takeru está recolhendo tudo o que encontra na fortaleza, e ele responde que está reunindo provas dos crimes. Eles vasculham todos os cômodos, mas não encontram sinais de Gonza. Clay afirma que é hora de enfrentar o culpado principal e arrancar dele a localização do garoto, e Takeru concorda. Eles chegam ao salão onde Engash e seus homens estão festejando. Lá dentro, um bandido ri enquanto comenta como os aldeões pareciam miseráveis enquanto suas casas queimavam. Outro lamenta não terem conseguido descobrir onde as flores crescem, mas um terceiro, arrogante, explica que sequestraram Gonza exatamente para isso. Ele diz que, agora que estão na etapa final do plano, poderão aumentar o preço do veneno de Ivor e lucrar imensamente. Um dos bandidos pergunta como eles vão aumentar o valor, e o arrogante responde que, quando se espalhar a notícia de que até alguém rico e influente como Belmanent não conseguiu salvar sua esposa do envenenamento por Ivor, as pessoas perceberão o poder do veneno. Quando todos começarem a comprar ele para matar seus inimigos, eles poderão inflar o preço à vontade. Assim que o bandido termina de falar, uma garrafa acerta sua nuca e o derruba. Engash foi quem a lançou, irritado porque o plano deveria ser mantido em segredo. Takeru e Clay ouvem tudo do lado de fora, e Clay diz que não pode mais conter sua raiva. Takeru dá permissão para ele causar um estrago, mas deixa claro que ninguém deve ser morto. Clay cancela a invisibilidade e arromba a porta, fazendo os bandidos entrarem em pânico. Ele começa a devastar o salão com seus socos, derrubando vários ao mesmo tempo. Engash, desesperado, manda um dos homens liberar sua arma secreta, mesmo sabendo que ela não está totalmente sob controle. Enquanto o mercador tenta entender como tudo deu errado, Takeru aparece ao seu lado e sugere tirar o garoto do perigo primeiro. Achando que é um subordinado, Engash revela onde Gonza está, mas ao se virar percebe que não há ninguém ali. Nesse meio tempo, Takeru corre para o galpão externo,
onde um único bandido guarda a porta e reclama por ter de trabalhar enquanto os outros festejam. Bee se oferece para derrubar ele, e Takeru autoriza. O pequeno dragão voa diretamente contra o bandido, arrombando a porta e o derrubando. Takeru corre para dentro do galpão e começa a chamar por Gonza, que responde rapidamente. Ele quebra a fechadura da cela com um golpe de karatê e liberta o menino, que corre para seus braços, apavorado e chorando. Takeru diz que eles irão voltar para a vila imediatamente, mas ao sair do prédio vê os bandidos fugindo em pânico. Ele percebe vários tentáculos surgindo acima do muro da fortaleza e tem certeza de que não se trata de Clay. Takeru para um dos bandidos e pergunta o que está acontecendo, descobrindo que o demônio do lago os atacou. Embora duvide da história, ele decide enfrentar o monstro rapidamente. Takeru pergunta a Gonza se ele consegue voltar sozinho para a vila, mas o garoto está aterrorizado demais para soltar ele. Percebendo isso, Takeru diz para ele segurar firme enquanto corre para a área de combate cercado por um escudo mágico, encontrando Clay lutando com o demônio do lago, que mais parece uma anêmona marinha gigantesca. Takeru analisa a criatura e descobre que é um monstro de rank B chamado Anêmona Sombria, invocado pelo próprio Engash. Ele se vira para o mercador, que está tremendo no chão, implorando para que alguém o salve. Takeru quase deseja deixar ele para ser devorado, mas quando o monstro ataca Engash, ele cria um escudo para impedir que ele seja morto ali mesmo. Takeru decide prender ele e interrogar ele depois, instruindo Clay a sair dali imediatamente. Clay, porém, está tendo dificuldades com a criatura por causa de seus tentáculos intermináveis, então Takeru resolve facilitar sua luta. Ele lança uma magia de gelo poderosa e congela completamente a Anêmona Sombria, impressionando Clay. Mas Takeru avisa que ainda não acabou. Eles precisam esmagar o cérebro do monstro para matar ele de verdade. Clay concentra energia em um soco potente e atinge a criatura, mas ao invés de matar ela, ativa um mecanismo de defesa. Os tentáculos congelados se esticam e disparam contra Takeru, que não tem tempo suficiente para erguer outro escudo. Ele bloqueia o ataque com seu cajado, mas a força o arremessa para fora da fortaleza junto com Gonza. No ar, Takeru lança o menino para cima para que Bee consiga resgatar ele, enquanto ele próprio cai no lago envenenado. Afundando na água contaminada, Takeru acredita que chegou seu fim. Ele pensa que não conseguiu abandonar alguém que precisava de ajuda, e acabou sacrificando sua vida. Isso não o entristece, mas o faz lamentar todas as coisas que ainda queria fazer. Por sorte, o Deus que observa suas ações no mundo vê que Takeru está se afogando e decide salvar ele, já que sua presença tem causado um impacto positivo naquele mundo. Enquanto Takeru pensa nos pratos que ainda queria cozinhar com molho de soja, uma voz passa a chamar ele. Ele tenta ignorar ela, concentrado em pensamentos sobre seus amigos e seu par de tesouros especiais que ainda não recebeu. A voz perde a paciência com sua falta de resposta e o puxa para fora da água. Takeru fica chocado ao ver que foi resgatado por um Pégaso branco, que diz para ele não morrer ali. Sem entender nada, ele se apresenta e o Pégaso se apresenta como Hoffel. Takeru reconhece o nome, mas não lembra de onde. Ele conversa com ela e pergunta se aquele é seu lar, além de pedir desculpas por cair no lago. Hoff diz que, na verdade, é uma sorte ele ter caído, porque a água começou a se purificar de repente. As plantas próximas também revivem, e Takeru fica deslumbrado. Hoff explica que há muito tempo o elemento mágico do lago ficou estagnado, enfraquecendo-a. Usando suas últimas forças, ela criou as flores para purificar a água, mas acabou se transformando em pedra. As flores continuaram vivendo e purificando o lago, até que Engash o contaminou de propósito. Porém, quando Takeru caiu ali, ele absorveu o veneno e permitiu que Hoff despertasse de sua petrificação. Hoff então o leva de volta aos outros, e Takeru conta que foi salvo pela deusa Pégaso, mas ninguém além dele consegue ver ela ou ouvir ela. Hoff agradece Takeru antes de desaparecer. Depois, eles retornam à vila e Gonza finalmente reencontra seu povo. Takeru cria um círculo mágico usando pedras especiais e pede para Clay entrar com ele. Clay fica desconfiado, mas decide confiar. Takeru ativa o círculo e os teleporta diretamente para a mansão de Belmenant. Lá, ele prepara rapidamente um antídoto contra o veneno de Ivor, curando Muli com apenas um gole. Todos começam a chorar de alegria, mas o trabalho de Takeru ainda não acabou. Ele volta à vila em reconstrução e informa ao chefe que entregou Engash às autoridades, junto com provas o suficiente para que nunca mais saia da prisão. O chefe fica emocionado e pergunta como poderiam retribuir tudo o que Takeru fez. Takeru diz que tem uma ideia e começa fazendo uma demonstração. Ele coloca manteiga e molho de soja em uma batata cozida e pede para o chefe experimentar. O homem fica maravilhado com o sabor, e Takeru inicia sua proposta de negócio. Ele pede ao chefe que venda todos os frutos de molho de soja para ele, e que use o dinheiro para ampliar os campos de cultivo. O velho concorda, mas diz que Takeru não terá como usar todos aqueles frutos. Takeru responde que pretende popularizar o molho de soja nas grandes cidades, transformando-o na nova especialidade da aldeia.
Com isso, ele prepara batatas com manteiga e molho de soja para todos e segue seu caminho. Ele se reencontra com Clay depois disso, e enquanto conversam sobre a missão, Hoff desce repentinamente diante deles. Takeru fica surpreso ao ver ela, mas fica ainda mais chocado quando Hoff se transforma em uma garota muito bonita e declara que vai se juntar ao grupo dele. Takeru e Clay ficam completamente confusos, e Clay pergunta por que uma deusa iria querer viajar ao lado de um humano tão absurdo quanto Takeru. Hoff responde que ficou tempo demais presa em um único lugar e que agora quer explorar o mundo. Ela acredita que será divertido acompanhar Takeru, e, em troca, está disposta a permitir que ele a monte, mas apenas em sua forma de cavalo, enquanto ela própria está animadíssima com a jornada. Takeru tem certeza de que sua vida ficará ainda mais complicada daqui para frente. Fala pessoal, tudo bom? Estamos com nossa loja de afiliados de produtos da Shopee e Mercado Livre. Tem bastante variedade de camisas, moletom, shorts e muito mais. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal.